Todos nós sabemos que a maçonaria teve um papel fundamental em grandes eventos da sociedade ocidental no final do século XVIII e início do século XIX. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, as revoluções liberais de 1848 e até a independência do Brasil. Mas qual foi o papel da maçonaria e a sua atuação na independência do Brasil? É isso que eu vou contar para vocês hoje. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Doutor História. Meu nome é Antônio Carlos e esse é o canal que fala de história e muitas outras coisas. Eu quero convidar você que tem assistido os nossos vídeos para se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Com isso, o YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes e vai acabar distribuindo para mais pessoas. Se você gostar, compartilha com seus amigos. Isso vai ser importante para ajudar a gente, tá bom? E ative o sino de notificações para você conhecer as coisas que nós estamos publicando. A maçonaria é uma instituição de forte inclinação iluminista. Aliás, a maçonaria ela está diretamente ligada ao iluminismo. E os seus lemas é igualdade, liberdade e fraternidade. Ela esteve atuante em grandes eventos da sociedade ocidental, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, as revoluções liberais, as revoltas que aconteceram principalmente em Pernambuco. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso. E também no processo de independência. Eu não vou descer a detalhes com relação à origem das lojas que existiam no Rio de Janeiro. Eu vou dar algumas datas para vocês se situarem, porque algumas datas elas são um pouco controversas. Então eu prefiro trabalhar apenas com o ano de 1821, que é quando a situação do Brasil ela começa a se definir. Então vamos lá. Em 1821 existiam 3 grandes lojas no Rio de Janeiro. A Comércio e Artes era uma loja idealizada pelo senador Clemente Pereira, presidente do Senado, e por Joaquim Gonçalves Ledo, um jornalista muito importante na época. Essa loja ela tinha uma forte inclinação republicana e por isso era considerada uma maçonaria vermelha, por defender abertamente que o Brasil deveria ser uma república. Do outro lado existia a loja União e Tranquilidade, que tinha inclinação para uma monarquia constitucional. Essa loja ela era ligada a José Bonifácio e os irmãos Andrada. E essa loja era considerada então uma maçonaria azul por defender as ideias monárquicas constitucionais. E existia uma terceira loja chamada Esperança de Niterói, era a mais nova das 3 lojas. Essa loja, nós não sabemos exatamente qual a inclinação dela, mas tudo indica que também tinha uma inclinação monárquica. Dom Pedro, sabendo da importância da maçonaria e o alcance que ela poderia ter no Brasil, procurou aproximar-se desses maçons, dessas lojas, e trouxe para dentro da sua regência Joaquim Gonçalves Ledo, que foi nomeado procurador-geral das províncias do reino, e José Bonifácio, que foi nomeado ministro do Reino e dos Estrangeiros em 1821. A partir daquele momento, essas lojas começaram a enviar mensageiros para todo o Império, porque eles sabiam que se não tivessem apoio tanto de Minas e São Paulo, não teria a possibilidade de fazer a independência. Mas o que colocava como entrave era porque uma loja defendia a monarquia e a outra loja defendia a república. Para tentar amenizar isso e tentar unificar, mostrar uma união, no dia 17 de junho de 1822, essas 3 lojas do Rio de Janeiro se uniram numa sessão solene e criaram ali a Grande Oriente do Brasil. Essa Grande Oriente do Brasil ela tinha como grão-mestre nada menos quem José Bonifácio. Ele então seria o líder de todo esse processo. No dia 2 de agosto, Dom Pedro foi iniciado na maçonaria num processo de ascensão muito grande. No dia 20 de agosto, Joaquim Gonçalves Ledo, numa sessão que não tinha a presença de José Bonifácio e que foi presidida então por ele, o Joaquim Gonçalves Ledo, fez um discurso inflamado e ali a maçonaria decidiu então, optou por apoiar totalmente a independência do Brasil em forma de uma monarquia constitucional, tendo Pedro como
o novo monarca do Brasil. Dom Pedro, então, ele começa todo esse processo e, como nós sabemos, no dia 2 de setembro de 1822, Dona Leopoldina, junto com vários maçons que eram ligados a Dom Pedro, ao Conselho de Estado e também a outras instituições, decidiram então pela independência do Brasil em resposta às cartas que chegaram, tanto das Cortes Gerais quanto de Dom João. E a partir daquele momento, então, iniciava-se todo um processo e Dom Pedro, então, concordava com a independência e teria supostamente feito o grito da independência. Essa coisa tão controversa na nossa história. Mas o fato é que Dom Pedro passou a assumir a maçonaria no dia 4 de outubro de 1822, ou seja, dias antes de ser aclamado imperador do Brasil. Ele tornou-se, então, o segundo grão-mestre da Grande Oriente do Brasil. Isso foi um fato muito controverso, mas ao mesmo tempo um fato muito político. Dom Pedro teve um reinado controverso porque ele mandou fechar a Assembleia Constituinte em 1823, em novembro de 1823, num evento muito dramático. E ele mandou outorgar uma Constituição feita por 10 pessoas da confiança dele, inclusive, algumas pessoas ligadas à maçonaria. O fato que o poder moderador, ou seja, era entendido como um quarto poder, isso desagradava muitas lideranças maçons, e por isso Dom Pedro passou a ter muita oposição até mesmo dentro da maçonaria. Porque o principal inimigo da maçonaria era, sem dúvida, o absolutismo. E algumas pessoas entendiam o poder moderador como uma tentativa de implementar no Brasil o absolutismo. Dom Pedro, então, acabou abdicando em abril de 1831 e a maçonaria teria ainda grande papel tanto na questão da escravidão, que era um espinho, tem vídeo sobre isso aqui, e também depois no processo de proclamação da República, que nós vamos falar mais para frente. Tá bom? Se vocês estão gostando, curtam, comente, compartilhem esses vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima!